Como Jesus viveu? Bem, o Filho Eterno do Pai assumiu a nossa natureza humana e se fez homem. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele nasceu em Belém. Belém está a poucos quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele cresceu em Nazaré. Por 30 anos ele viveu uma vida tranquila. Ele compartilhou a vida dos homens comuns e, desta forma, santificou nossa vida de todos os dias. Segundo a tradição judaica, com a idade de 30 anos, uma pessoa atinge a idade adulta. Nessa idade, por exemplo, uma pessoa passa a ter direito de herança. Jesus também recebeu seu direito de herança nessa idade, mas a herança não era de José, e sim de seu Pai Celestial. Nos seguintes 3 anos, ele tentou conquistar as mentes e corações das pessoas para o seu Pai Celestial. Ele fez o seguinte. Em primeiro lugar, Jesus pregou ao povo. Ele contou parábolas sobre Deus. As parábolas eram simples e ao mesmo tempo memoráveis. E mais ainda, elas eram algo especial, porque Jesus não falava sobre Deus, mas através de Jesus o próprio Deus falou conosco. Em segundo lugar, Jesus expulsou demônios. Ele libertou o povo do poder do mal, acima de tudo pelo fato de que ele perdoou os pecados. Em terceiro lugar, Jesus certificava sua mensagem através de milagres e, desta forma, revelou ao povo quem ele realmente era. Muita gente achava que ele era o máximo, mas nem todos. Alguns provavelmente temiam por seu próprio poder e influência. Alguns se sentiram ameaçados por suas declarações radicais. E alguns tinham uma ideia completamente diferente do que o Messias tinha que ser. Mais do jeito de um herói de guerra que iria expulsar os romanos de suas terras. Assim, Cristo tinha inimigos, e alguns deles o queriam morto. E eles um dia conseguiram. Jesus foi entregue para as autoridades romanas, julgado, condenado e crucificado. Mas o que parecia ser uma derrota catastrófica era de fato a vitória que ele havia prometido. Ao dar a vida por nós, Jesus salvou a humanidade. E para que esse triunfo fosse reconhecível ao homem, Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Durante 40 dias, ele apareceu aos seus discípulos, encorajou-os e os trouxe cada vez mais perto da compreensão de seu ensinamento. Então, ele enviou-os para levar a sua mensagem até os confins da terra. Ele voltou para o céu, e lá, ele está sentado à direita do Pai, até que ele venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Essa é a vida de Jesus em 3 minutos. Se você quiser ler sobre sua mensagem inteira e todos os seus atos, você pode encontrá-los no início do Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Filho Eterno do Pai assumiu a nossa natureza humana e se fez homem. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele nasceu em Belém. Belém está a poucos quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele cresceu em Nazaré. Por 30 anos ele viveu uma vida tranquila. Ele compartilhou a vida dos homens comuns e, desta forma, santificou nossa vida de todos os dias. Segundo a tradição judaica, com a idade de 30 anos, uma pessoa atinge a idade adulta. Nessa idade, por exemplo, uma pessoa passa a ter direito de herança. Jesus também recebeu seu direito de herança nessa idade, mas a herança não era de José, e sim de seu Pai Celestial. Nos seguintes 3 anos, ele tentou conquistar as mentes e corações das pessoas para o seu Pai Celestial. Ele fez o seguinte. Em primeiro lugar, Jesus pregou ao povo. Ele contou parábolas sobre Deus. As parábolas eram simples e ao mesmo tempo memoráveis. E mais ainda, elas eram algo especial, porque Jesus não falava sobre Deus, mas através de Jesus o próprio Deus falou conosco. Em segundo lugar, Jesus expulsou demônios. Ele libertou o povo do poder do mal, acima de tudo pelo fato de que ele perdoou os pecados.
Em terceiro lugar, Jesus certificava sua mensagem através de milagres e, desta forma, revelou ao povo quem ele realmente era. Muita gente achava que ele era o máximo, mas nem todos. Alguns provavelmente temiam por seu próprio poder e influência. Alguns se sentiram ameaçados por suas declarações radicais. E alguns tinham uma ideia completamente diferente do que o Messias tinha que ser. Mais do jeito de um herói de guerra que iria expulsar os romanos de suas terras. Assim, Cristo tinha inimigos, e alguns deles o queriam morto. E eles um dia conseguiram. Jesus foi entregue para as autoridades romanas, julgado, condenado e crucificado. Mas o que parecia ser uma derrota catastrófica era de fato a vitória que ele havia prometido. Ao dar a vida por nós, Jesus salvou a humanidade. E para que esse triunfo fosse reconhecível ao homem, Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Durante 40 dias, ele apareceu aos seus discípulos, encorajou-os e os trouxe cada vez mais perto da compreensão de seu ensinamento. Então, ele enviou-os para levar a sua mensagem até os confins da terra. Ele voltou para o céu e lá